Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Você que já está conosco diariamente de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Boas-vindas e como sempre faço questão de reforçar minha total gratidão em nós termos juntos esses breves minutos diários, que são breves, mas que causam uma influência muito positiva nas nossas vidas, né? E vamos falar sobre influência hoje. Para você que está aqui a primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no canal e se juntar a nós. A sua presença vai ser um presente para nós. Então vamos juntos, tenho certeza que Deus vai falar contigo. Por que Provérbios 13, versículo 20? Porque estamos numa série em Provérbios, maratonando esse livro e hoje estamos da altura de Provérbios capítulo 13, verso 20, que diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Mais uma vez, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Bom, eu acredito que até mesmo uma pessoa que não crê na Bíblia, uma pessoa que sequer crê em Deus, ela também vai reconhecer que as pessoas com quem nós andamos nos influenciam. Isso é algo quase que inquestionável. Eu não vejo muitas pessoas se levantando contra essa convicção, contra essa constatação. Isso é muito fácil de visualizar, né? Existem até algumas pesquisas, algumas afirmações sociológicas que dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. E se isso é verdade ou não, confesso que cabe debate. Mas, de fato, as pessoas com quem nós andamos, elas nos influenciam. Isso é tão certo que a própria Bíblia vai dizer, olha, se você andar com pessoas sábias, você vai se tornar cada vez mais sábio. Mas se você andar com tolos, você vai se tornar cada vez mais tolo. Quem aqui, vamos confessar, todos nós, pelo menos uma vez na vida, talvez alguém 10 vezes, talvez alguém fez 1000 vezes, mas pelo menos uma vez na vida, todos nós já cometemos algum erro por conta da pressão dos amigos ao nosso redor. Quem sabe, talvez um erro que você, Thiago, sabia que não deveria ter feito isso, mas naquele momento ali a pressão dos amigos foi tão grande, você cede à pressão, faz algo errado e às vezes você até se arrepende amargamente depois. E a pior notícia é que a pessoa que te pilhou para você fazer aquilo, ó, é a primeira a zarpar fora. É você que arca com as consequências. Esse, por exemplo, é um dos malefícios, de você andar com tolos. Isso é bíblico. Aquele que anda com os tolos acabará mal. Porém, gente, essa nossa perspectiva de influência, de amizades, de com quem nós andamos, ela é um pouco contaminada pela carnalidade da filosofia do nosso dia a dia. O nosso mundo, a nossa cultura tem uma certa filosofia. E às vezes essa filosofia tem aparência de sabedoria, mas não é a verdadeira sabedoria. Por exemplo, você já ouviu alguém falar assim, ó, águia só anda com águia. Quem já ouviu falar isso? Certamente, talvez até você já falou isso. E eu sei que provavelmente quem falou isso não refletiu como nós vamos refletir aqui. Estou te convidando para trazer uma reflexão um pouco mais profunda, tá? Por exemplo, a pessoa posta uma foto no Instagram com um amigo, com amiga, né? E coloca ali, águia só anda com águia. A ideia da pessoa é elogiar o amigo, é elogiar a amiga. É dizer, ó, fulano de tal é uma águia, fulano de tal é muito bom no que faz, fulano de tal é uma referência. Eu sei que o sentimento é esse. Mas essa ideia, por exemplo, de que águia só anda com águia, ela não é bíblica. Por quê? Porque se Jesus, que é o nosso maior modelo para tudo, nosso maior modelo, Jesus Cristo de Nazaré, se ele seguisse à risca essa filosofia de que águia só anda com águia, ele não se esvaziaria da sua glória, não desceria na terra, não morreria uma morte humilhante por nós, pecadores inveterados, pobres, miseráveis, cegos e nus. Na verdade, gente, Jesus ele tinha uma forma de andar com as pessoas que gerava inclusive muitas críticas a ele. Você vai ver em diversos momentos nos evangelhos registros de que Jesus andava com publicanos e pecadores.
E os fariseus, que eram a elite religiosa da época, batiam muito forte em Jesus por causa disso. Para quem não conhece muito o contexto bíblico, os publicanos eram grupos de judeus que trabalhavam para o Império Romano. Então, por exemplo, Mateus, que era coletor de impostos, o próprio Zaqueu, né, que muito provavelmente era coletor de impostos também. Eles, como colhiam impostos para o Império Romano, eles eram vistos como traidores da pátria. Até porque, muitas vezes, eles até roubavam o povo, né, se aproveitando da posição que tinham. Então, eles eram muito mal vistos. Os publicanos eram muito mal vistos. Quem já assistiu, inclusive, a série The Chosen, percebe que tem um pouco essa perspectiva no personagem Mateus, né? Os outros discípulos, assim, inicialmente, uma certa resistência, porque Mateus era publicano. E pecadores, a gente não precisa nem explicar muito. Então, como Jesus andava com publicanos e pecadores, isso era alvo de constante crítica ao ministério de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, aquele episódio onde uma mulher, ela derrama um frasco de perfume caríssimo aos pés de Jesus, e depois limpa os pés de Jesus com seus próprios cabelos, quando aquela mulher faz aquilo, algumas pessoas ficam dizendo assim, ó, se esse homem fosse profeta de verdade, ele não deixaria isso acontecer. Ele saberia que essa mulher é pecadora. Essa mulher não poderia estar chegando perto dele, não. Ela é pecadora demais. Ela é suja, ela é carente da glória de Deus. Mas Jesus, o Santo dos Santos, aquele que não pecou, aquele que não falhou, aquele que é a nossa maior referência, ele andou com publicanos e pecadores. E aí eu te convido a pensar, Tiago, a gente acabou de ler Provérbios 13 e 20, que fala assim, ó, aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Só que agora você está falando de Jesus que andava com publicanos e pecadores. E aí, como é que a gente pode equacionar isso? A gente tem que entender o que significa esse termo andar. Andar tem a ver aqui não só com estar próximo, mas tem a ver com ser influenciado. O quanto o teu coração é influenciado por alguém. Até porque eu conheço muitas pessoas que andam com sábios, mas continuam sendo tolos. A gente pode pegar na própria história de Jesus. Judas andou, gente, 3 anos e meio com Jesus. Judas viu todos os milagres. Judas ouviu todos os sermões. Judas compartilhou certamente da intimidade de Jesus coisas que sequer estão escritas, que a gente sequer vai saber, vai ter noção do que aconteceu. E mesmo assim, Judas não se tornou sábio. Ele cometeu uma das maiores tolices da história, né? Então, eu te falo isso para você entender que esse andar com os sábios aqui não está geograficamente perto. Andar com sábios é você ser influenciado pelo sábio. Compreende? Tem muitas pessoas que têm acesso a pessoas sábias, mas não aproveitam a sabedoria dele. Não aproveitam a sabedoria dela. Em contrapartida, muitas vezes nós podemos andar com tolos e não sermos influenciados por eles. Até porque, gente, o convite da palavra de Deus não é para nós nos isolarmos das pessoas ao nosso redor. O convite da palavra de Deus é de nós nos isolarmos do pecado. Até já citei aqui em devocionais anteriores a expressão a graça da garça. Fala até devagar para ninguém confundir, né? A graça da garça. A garça é um animal que tem as suas patas bastante extensas e a sua pelugem bastante bela. E ela consegue, por conta das patas extensas, consegue andar pela lama, né, sem sujar as suas penas. Então a graça da garça é a arte de andar em meio à lama sem sujar as vestes. Eu tenho certeza que no seu trabalho vai ter pessoas que vivem uma vida moralmente incorreta. Na sua família, provavelmente, vai ter pessoas que vivem uma vida moralmente incorreta. Na sua faculdade, vai ter pessoas, em todo lugar, vai ter alguém ali que não vai ser uma boa influência para você. A ideia não é você se distanciar geograficamente. A ideia é você mensurar o quão aberto está o seu coração para aquilo. Há pessoas que caminhavam, desde a época de Jesus, caminhavam bem próximos a Jesus e não conseguiam ser influenciados por eles. Por quê? Porque estavam com o coração fechado. Então, quando você anda com alguém sábio, mas está com o coração fechado, você não aprende as lições. Você não abre o coração para o entendimento, para a sabedoria daquela pessoa.
E, infelizmente, muitas vezes nós temos o coração mais aberto para tolice do que para sabedoria. Logo, Provérbios capítulo 13, versículo 20, não é sobre o andar geográfico, é sobre o nível de influência. Então, uma curiosidade, eu nem vou gastar muito tempo nisso aqui, mas depois, quando você puder, no teu celular, no teu computador, dá um Google e coloca o termo assim, ó, neurônios espelhos. Neurônios espelhos. Esses neurônios espelhos, a ciência vai explicar com muito mais profundidade do que eu vou te falar aqui, mas os neurônios espelhos, eles evidenciam sobre como o nosso cérebro aprende bastante por imitação. Uma criança, por exemplo, ela, claro, vai aprender pela palavra, né, pela ordem que você dá, pela direção que você dá, pelo ensino verbal. Mas a criança aprende muito mais pela imitação. Ela observa e ela imita. Quer ver um exemplo curioso dos neurônios espelho? É quando alguém boceja na sua frente e você involuntariamente, você nem queria, você nem estava com sono, mas involuntariamente você vai e boceja também. Esse é um dos efeitos dos neurônios espelho. Então esse termo mostra como o nosso cérebro ele identifica alguns padrões e começa a imitar tudo aquilo que está ao nosso redor. Então nós somos altamente influenciáveis, mas nós temos sim poder, capacidade para filtrar as influências que nós temos. Só que eu quero trazer você para uma perspectiva mais profunda de Provérbios capítulo 13, versículo 20. Porque a Bíblia fala assim, ó, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Gente, eu preciso trazer cada um de vocês para a seguinte perspectiva. As influências que estão sobre nossa vida não são apenas influências geograficamente próximas. Não são apenas influências, sei lá, do teu esposo, da tua mulher, do teu irmão, do teu patrão, do teu companheiro de trabalho. Não apenas. Na verdade, nós temos, inclusive, que eu vou falar que é muito sério. Nós temos muitas influências invisíveis. E a gente precisa ter muita atenção para aquilo. A gente vive hoje, por exemplo, o auge do que chamamos de influenciadores digitais. E basicamente, o que é um influenciador digital? Ele é alguém que possui um certo magnetismo. Ele consegue prender a atenção das pessoas de alguma forma. Tem pessoas que se esforçam bastante, conseguem, e tem outras que até de modo natural, elas têm um carisma ali que você fica ali preso naquilo que a pessoa fala, naquilo que a pessoa faz. Às vezes a pessoa possui até algo inútil, mas você fica ali envolvido naquilo. E os influenciadores digitais, eles hoje exercem grande influência na vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem mais coração aberto para a mensagem de um influenciador que a gente vê pela internet do que para a pessoa que está do nosso lado. Então, com isso, vários pais, várias mães que estão desesperados. Por quê? Porque embora o filho more na mesma casa, quem tem mais influência sobre o coração do filho é um influenciador que o filho nunca viu, o influenciador nunca viu o filho dele, está do outro lado do mundo. Mas as ideias, a forma de pensar, as atitudes influenciam profundamente aquela criança e aquele adolescente, não é verdade? Então eu quero te trazer para um pensamento mais profundo. Mais do que você imaginar quem são as pessoas físicas que estão do seu lado, que te influenciam, eu te convido a pensar sobre o tipo de influência, entre aspas, invisível que tem estado sobre o seu coração. Eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui no Devocional que nunca me viram pessoalmente. De vez em quando, na verdade, quase toda vez que eu saio de casa, eu encontro pelo menos uma pessoa que vê o Devocional. A pessoa fala assim, Thiago, eu tô lá frequente no Devocional, vejo você todo dia. Eu até brinco, tem um amigo nosso lá do nosso GC, André, um abraço para você estiver vendo. André brinca assim, fala, Thiago, eu fazia o Devocional no meu quarto, E André fala assim, Thiago, eu estou no seu quarto todos os dias e você não sabe. A gente dá risada e fala assim, mas você também está no meu quarto todos os dias. E de fato, a transmissão pela internet faz a gente chegar em várias casas que geograficamente não teria condição de estar, fisicamente não teria condição de estar e alcançar tantas pessoas assim. Mas você conecta teu celular, tua televisão, teu tablet, seu computador e você tem acesso a uma pessoa que está te influenciando. Espero que seja uma influência positiva, meu desejo, a minha oração. Mas existem também influências negativas. E a gente precisa vigiar e filtrar o tipo de ideia que tem chegado ao nosso coração. Muitas vezes não chega de forma física, mas chega de forma digital.
Precisamos tomar muito cuidado com isso. Você que é pai, você que é mãe, até faça um alerta especial. Não olhe nisso só para sua vida, não. Comece a olhar também em relação aos seus filhos. Aquilo que seu filho tem contato na internet, o tipo de influenciador que faz sucesso hoje. Olha, o mundo dos adolescentes hoje, os famosos que influenciam eles, 99,9% dos adultos não sabe nem que existe. Não sabe nem que existe. Quando eu era criança, adolescente, eu também pensava assim, poxa, como é que um adulto não conhece fulano de tal? Como é que você não conhece ciclano? Meu Deus, super famoso. Hoje tá pior ainda. Porque antigamente era tudo centralizado na televisão. Você ligava a televisão ali e conseguia saber quem eram os atores mais famosos, os jogadores mais famosos, né? Mas hoje em dia, meu amigo, tem vários influenciadores que nunca apareceram na televisão, nunca apareceram em lugar nenhum, mas pela rede social ele tem milhões e milhões e milhões de seguidores e os adultos nem sabem que eles existem. Eles estão influenciando toda uma geração e muitas vezes com influências terríveis, né? Eu tenho certeza que agora no seu coração é acender um alerta. O Thiago, meu Deus, é verdade, você abriu aí uma perspectiva que eu não tinha pensado antes. Mas por que é grave quando a gente pensa para os nossos filhos, mas não é grave quando a gente pensa para nós? Sabe por quê? Porque no fundo, gente, nós nos achamos autossuficientes. A gente pensa assim, ó, não, comigo eu me viro, você me virar. Contra o outro, meu Deus, não pode ter contato, não pode nem ver. Não pode nem ouvir falar. Tem que bloquear, tem que banir. Comigo, não, eu me viro. Eu sou autossuficiente, eu sei o que fazer com isso. Vamos tomar cuidado com essa situação. Porque muitas vezes essas influências invisíveis, elas vão moldando ideias e mais. Elas vão normalizando condutas que não deveriam ser normalizadas. E elas vão tornando estranhas condutas que deveriam ser seguidas. Eu estava vendo esses dias um post assim no Instagram, né? Certamente alguém já viu aqui também, porque é algo geral. Alguém colocou assim uma foto de uma família, marido, mulher, filhos. E aí o comentário era assim, ó. O comentário é o seguinte: eu fico pensando o quanto de propaganda foi necessário para alguém achar que isso aqui é opressão. A foto de uma família, marido, mulher, filhos pequenos, aquela alegria de família. A pessoa comentou, eu fico pensando o quanto de propaganda foi necessário para alguém olhar para isso aqui e chamar de opressão. Décadas e décadas e décadas, ideias, influências, comentários, debates, toda uma desconstrução, não vou dizer social só não, desconstrução espiritual, para alguém olhar para aquilo e dizer que é opressão e olhar para todo tipo de loucura e dizer, isso é normal. Por que os valores estão invertidos hoje? Porque existem influências invisíveis. Você precisa filtrar as ideias que chegam até você e as ideias que chegam até os seus. Quando eu digo filtrar, no caso de pai e mãe, o pai e mãe tem mais aquela facilidade de, se necessário for, proibir, né? For uma criança e você tem que tomar a decisão ali pela criança. Mas você que é um adulto, uma pessoa formada, olhando para o seu coração, Thiago, como é que eu faço? Você precisa ter um filtro no seu coração para mensurar se aquilo te faz bem ou te faz mal. Recentemente eu abri no meu Instagram uma caixinha de perguntas e alguém perguntou sobre a inteligência artificial. Falou, será que a inteligência artificial é um sinal do anticristo? Aí eu falei, olha, toda vez que surge um grande disruptor de tecnologia, essa tecnologia ela é primeiramente demonizada pelos cristãos. O rádio era do diabo, a televisão era do diabo, o celular era do diabo. E hoje, para alguns cristãos, a inteligência artificial é do diabo. Mas na verdade, gente, toda ferramenta é neutra. O que vai dizer se uma ferramenta é boa ou ruim é a nossa atitude para com ela. É o nosso propósito para com ela. Né? Eu utilizo inteligência artificial e me abençoa muito, me ajuda em muita coisa, acelera muita coisa. Agora, vamos supor, e tem muita gente fazendo isso, muita gente fazendo o que eu vou falar aqui agora. Vamos supor que você começa a terceirizar sua capacidade de reflexão, sua capacidade de pensar criticamente. Tudo agora não
praticamente não é você mais que pensa, é a inteligência artificial que pensa para você. Você bota a pergunta ali, vê a resposta da inteligência artificial, ela vai falar muito bem, vai falar melhor do que qualquer pessoa. Então você pega aquela resposta e entrega como sua. Aí você faz isso não uma vez, mas faz 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 no dia. Com o passar do tempo, você vai perdendo o seu senso crítico. Você vai perdendo a sua capacidade de ponderação. Você vai perdendo, porque quem não pratica, perde. Quem não pratica, aquilo atrofia. Então o que acontece? Com o passar do tempo, nós vamos emburrecendo. Porque a gente terceirizou nossa capacidade de raciocinar. Veja, eu não estou demonizando a inteligência artificial. Eu estou demonizando a decisão de quem terceiriza o seu pensamento crítico. Então não é a inteligência artificial que é do capeta, não. É a sua decisão que é ruim. E quando você toma uma decisão ruim, você vai colher frutos ruins. Quando você tem uma semeadura ruim, você vai colher frutos ruins. Compreende isso? Então não é a inteligência artificial que é do capiroto, não. Você tem que ter a capacidade de refletir criticamente sobre o mundo e usar para o bem. Seja inteligência artificial, seja o celular, seja a televisão, seja o que for. Então eu quero dizer o seguinte, nós não podemos perder a capacidade de avaliar o que nos faz de fato bem, o que nos faz de fato mal. Compreende? Quem anda com os sábios, mais sábios se tornam. Quem anda com os tolos, mais tolos se tornam. Tiago, se você pudesse me dar uma diquinha só, simples, de como avaliar se uma ideia é boa ou ruim, qual dica você me daria? Muito simples. Avalie qual é a consequência daquela ideia estar em prática. Avalie qual é a consequência. Se você colocar essa ideia em prática, que é um cenário da sua mente, se colocar essa ideia em prática aqui, isso vai ser bom ou ruim a longo prazo? Se você pegar os seus desejos pecaminosos, caídos, tortuosos do coração e começar a fazer tudo o que lhe der vontade, isso vai ser bom ou vai ser ruim a longo prazo? Entende? Você percebe que o fruto vai ser ruim, então você já evita de semear aquilo. As influências invisíveis têm feito muita diferença. Olha, gente, olha como Provérbios 13 e 20 vai muito além de você ter um amigo pessoal. Vai muito além de alguém que fisicamente está ao seu lado. Porque tem pessoas que, mesmo geograficamente distante de você, elas estão exercendo grande influência sobre o seu coração. Uma outra coisa que eu quero abordar aqui, a gente já vai caminhando para o final, é o fato de que essa influência que está em nós, ela não para em nós, ela tem um impacto geracional. Já parou para pensar nisso? Talvez você fale assim, não, Thiago, isso aí faz mal, mas da minha vida cuido eu decido da minha vida, eu tomo conta da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Tudo bem, você tem sua liberdade, você tem sua escolha, mas aquilo que você semeia no seu coração não para em você. Aquilo que você semeia no seu coração vai influenciar tua família, vai influenciar teus filhos, vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor, vai influenciar o mundo ao seu redor, compreende? O Brasil, por exemplo, é um dos países mais corruptos do mundo, né? Isso aqui é uma coisa que, meu Deus, todo país tem corrupção, mas o Brasil é um negócio impressionante. Tanto é que quando existe assim algum caso de corrupção que o valor financeiro foi pouco, o valor financeiro foi baixo, as pessoas nem ligam, né? Não, fulano rouba, mas faz. Então, não, esse roubo aí foi só um pouquinho. O Brasil é inacreditável. E aí o povo reclama muito disso, tem que reclamar mesmo. Ninguém aqui, né, não gosta de ser roubado por políticos. Mas quando capota um caminhão na BR cheio de produtos valiosos, as pessoas vão ali primeiro socorrer o motorista ou elas vão surrupiar a mercadoria? Eu poderia aceitar aqui 50 mil exemplos da nossa rotina que são pequenos, que são pequenas corrupções. Aí você fala assim, não, Thiago, mas poxa, quer comparar uma situação dessa com um desvio público de grandes proporções? Não estou comparando. A proporção realmente é diferente. Mas a gente só faz pouco porque a gente pode pouco. Se a gente pudesse fazer muito, provavelmente a gente faria muito. Porque a gente coloca para fora a nossa essência. Compreende? Então, tem um texto bíblico em Provérbios, o que eu não quero falar agora, que já vai chegar nesse versículo ainda, que fala assim, ó, em outras palavras, cada povo tem um governo que merece. Os políticos, gente, eles saíram de onde? Eles vieram lá do céu, de Plutão, de Saturno, de Netuno? Não, eles vieram do povo, entende?
Eles estão lá porque alguém votou neles. Eu não estou isentando cada um deles, pelo contrário. Eu oro e desejo que a justiça seja feita e que haja reparação, justa reparação, que Deus levante pessoas honestas. Mas muitas vezes, a gente não percebe que esse malzinho que a gente faz, que talvez alguém no coração falou assim, não pode comparar um detalhezinho desse com um roubo público gigante. Realmente a proporção é grande, mas a gente acha que esse ato de corrupção pequena vai parar na gente. Não, Thiago, isso aqui não faz mal para ninguém. Leigo engano. Leigo engano. Essas influências nunca param em nós. Da mesma forma que o bem que você faz nunca para em você, o mal que nós fazemos também nunca para em nós. A gente precisa vigiar muito nisso para mensurar o nível de influência que nós estamos tendo. Né? Eu lembro de um rapaz, interessante isso. Eu era ainda um adolescente, fiz uma viagem missionária para uma determinada cidade. E nessa cidade nós ficamos assim cerca de 15 dias em várias cidades ministrando, pregando, tanto nas igrejas quanto nas ruas, quanto visitando as casas também. E teve um caso que foi muito interessante, né? Eu estava com alguns outros missionários, eu era adolescente, mas eu era o único adolescente, um monte de adultos, missionários, pregadores que eu até admiro muito. E tinha um certo pastor que era muito movido em cura instantânea, assim, na hora, um negócio lindo, um negócio maravilhoso. A gente foi na casa de alguém, e esse pastor tinha também um dom de palavra de conhecimento, um dom de revelação muito forte. Mas ele entrou na casa do cara e começou a revelar a vida do cara inteira, meu irmão, inteira. E o cara se acabava de chorar. E o que acontece? O cara era viciado, né? E o pastor orando por ele e tal. E no final o pastor falou, não, Thiago, vai orar por ele aí. E aí o filho dele apareceu, assim, um filho pequeno apareceu na sala no momento. E aí eu comecei um pouco com ele antes de orar por ele, né? E falei assim, você gostaria que seu filho vivesse essa vida que você vive hoje? Você gostaria que ele tivesse esses vícios que você tem hoje? O cara, não, de modo nenhum, de maneira nenhuma. E trouxe aquilo para reflexão, a gente conversou ali, oramos por ele, ele se converteu. Foi uma bênção de Deus, foi um avivamento, esse negócio lindo, né? E muitas vezes a gente pratica coisas que a gente acha que não vai afetar o outro. Não, Thiago, isso aqui eu não quero pro meu filho, mas eu faço. Não, Thiago, isso aqui eu não quero para a sociedade, mas eu sei, sabe? Então, essas influências que a gente acha que param em nós, tcharam, não param em nós. Não param em nós. Então, eu te convido a refletir. As influências invisíveis. Te convido a refletir no fato de que essas influências, elas não param em nós. E agora, eu quero fechar aqui com um comissionamento maravilhoso. Vou até ler de novo, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu te convido a ser a pessoa sábia que vai espalhar sabedoria com os outros. Porque a gente vê uma palavra dessa, a gente começa a pensar, né, que é o sábio que eu vou andar, que é a pessoa sábia que eu vou caminhar junto. Mas eu te convido a ser a pessoa sábia. Esse é um grande desafio. Eu lembro que brincando com uma pessoa, eu falei assim, fulano, você acha que você não deve nem se preocupar em andar com más companhia, né? Porque você já é a má companhia, cara de pau. Você já é a má companhia dos outros. Você nunca precisa se preocupar com má companhia, porque você é sempre pior do que você é a má influência. E brincadeiras à parte, a gente pode também ser uma boa influência, sabe? Não termine esse devocional apenas pensando assim, quem são as pessoas que eu vou andar? Faça isso, vai ser bênção para você. Mas pense assim, como eu posso ser bênção na vida de alguém? Como eu posso ser alguém que vai ser sábio para abençoar os outros? Como eu posso me tornar uma referência, não para comandar, não para governar, não para, sabe, estar por cima da carne, mas para abençoar, para servir as pessoas? Compreende? Jesus, quando ele andava com publicanos e pecadores, ele era o sábio. Ele era a boa influência. Ele era a pessoa que chegava ali e mudava a realidade positivamente. Meu irmão, minha irmã, você não precisa ser um guru, um coach da internet para fazer isso. Basta que você siga o coração de Jesus e a palavra de Deus. As pequenas oportunidades do dia a dia que todo mundo tem. Aquelas oportunidades onde não vai ter um celular te filmando, onde não vai ter uma câmera de uma emissora transmitindo você,
onde as pessoas não estarão te vendo para te aplaudir ou para te criticar, mas o Senhor que vê todas as coisas, e o Senhor que te trouxe para ouvir essa palavra aqui, Ele está te vendo. E a gente pode deixar uma boa contribuição no mundo, todos nós podemos. A gente não muda o mundo só quando se torna um ator famoso, um cantor famoso, um jogador famoso, um político poderoso, não. A gente muda o mundo todos os dias, com pequenas atitudes, pequenos gestos que expressam sabedoria, sabe? A gente precisa pensar nisso. Então eu quero fechar esse devocional aqui te convidando, a gente vai orar juntos, nós vamos orar juntos agora, para fechar isso aqui. Você vai refletir sobre com quem você tem andado, você vai refletir sobre as influências que você tem recebido, inclusive as invisíveis. Você vai refletir em como Deus está te chamando para ser a boa influência. Tenha certeza disso. Uma coisa que eu tenho certeza no meu coração é que Deus ele não quer só te curar, Ele quer te tornar uma cura para alguém. Ele quer te tornar uma cura para as pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, em relacionamento, tem muito aquela resposta, não, eu estou atrás da pessoa certa, eu estou esperando a pessoa certa, eu não sei o que é a pessoa certa. E aí, às vezes, a gente é confrontado a pensar assim, será que você está sendo a pessoa certa para alguém? Então vamos pensar nisso. Deixa o Espírito Santo soprar no teu coração. Eu tenho certeza que grandes frutos vão sair dessa semeadura que é esse devocional hoje. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor para a gente fechar esse devocional? Antes de orarmos, eu quero convidar você primeiro a se inscrever no canal e todos vocês deixem um like nessa transmissão. O seu like faz tanta diferença que você não faz ideia. Não à toa, todo mundo que está aqui no YouTube sempre pede like. Eu sei que é chato ouvir, mas realmente faz muita diferença para essa transmissão chegar para mais pessoas. E para você que está aqui a primeira vez, eu quero te convidar para você estar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. É lá que eu envio todos os dias o link dos devocionais. Isso vai ser uma ferramenta poderosa para você vencer a inconstância. E durante o dia eu envio também as anotações pessoais que eu faço aqui do devocional. Coloca as anotações pessoais, eu sempre coloco lá nas anotações. Contexto histórico, etimologia da palavra, reflexões teológicas, significados da palavra, aplicações, perguntas para a gente fazer, um modelinho de oração. Eu acho que a parte que o pessoal mais gosta é a parte da etimologia, a origem das palavras. Pego ali uma palavra, uma ou duas palavras do original, eu trago o significado do que significava naquela época, para a gente aprender mais profundamente aí no texto. Tudo isso gratuito, mas exclusivo para quem está no nosso grupo do WhatsApp. Para você entrar, clica no link que está no comentário fixado. E nesse comentário fixado também nós temos o link da nossa comunidade do discipulado. É lá que nós aprofundamos o estudo da palavra de Deus. Você quer estudar mais profundamente? Você quer sair do raso? Seu lugar é na comunidade do discipulado. Vamos orar, gente? Eu sinto de Deus de orar por cura hoje. Então, se você está enfermo ou conhece alguém que está, una sua fé com a minha. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio que Deus pode mudar muitos quadros e muitos diagnósticos. Amém? Santo Deus, graças nós te damos por essa direção. Nós te louvamos, declaramos que tu és o rei do nosso coração. Mas, Senhor, eu oro para que o seu nome não seja apenas um discurso em nossos lábios, mas que seja algo visto nas nossas ações, Senhor. Tem misericórdia, Pai, das influências que temos deixado entrar no nosso coração, que muitas vezes até desviam o nosso olhar de Ti. Nós te pedimos perdão, te pedimos misericórdia e oramos para que o Teu Santo Espírito sopre um vento novo, um fôlego novo sobre nossas vidas em nome de Jesus. Senhor, eu uno a minha fé com os meus irmãos nesse momento e te faço um clamor por cura, Pai, em nome de Jesus. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Tu és o Deus que sara todas as feridas. Tu és o Jeová Rafa, o Deus da cura. Meu Deus, eu te peço, visita cada leito de hospital. Visita cada pessoa que está sendo apresentada agora em oração, Pai. Cumpre o teu milagre, faz a tua obra. Alguns com um milagre instantâneo, outros com tratamento, não tem problema. É um milagre do mesmo jeito. Que o Senhor toque a mão dos médicos, dos enfermeiros, para fazerem tudo corretamente. Que o Senhor potencialize cada tratamento. Que o Senhor potencialize cada remédio para trazer cura. Meu Deus, vem dando livramento de morte, Pai, e vem exercendo misericórdia sobre estes pelos quais nós oramos nesse momento. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu milagre, nós cremos nas Tuas mãos sobre esses enfermos hoje, agora, em nome de Jesus. Amém. Gente,
Antes de sair do devocional, comenta aqui qual foi a parte que mais falou no seu coração. Teu feedback é muito importante. Eu faço questão de ler e responder diariamente todos os comentários, tá bom? Tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.